Bora, nação, analisando a imprensa esportiva, falando sobre o clássico Flamengo e Corinthians. Eu gostaria que você deixasse o seu placar, arriscando o placar nos comentários e também deixe o like para apoiar o trabalho do nosso canal. ESPN Brasil, deixa os créditos para eles, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Olha, assim, de primeira você diz, se o Flamengo não ganhar o jogo, é barbada. É pulo de 10 que o Flamengo ganha o jogo. Pega o retrospecto do Corinthians nas últimas partidas. Não estou falando só de resultado. Sim. A gente não pode se prender só ao resultado. Temos que também prestar atenção no rendimento durante a partida. O time do Corinthians não produz. Pega o último jogo contra o Atlético Mineiro. Quantas finalizações do Corinthians no gol? 0. Como diria, 0! Nenhuma finalização no gol. Nada. Nada, no gol nada. Teve uma do Fausto Vera que ele pegou ali bem na entrada da área, quase na marca do pênalti, que ele bate pra cima, desperdiça. Não chegou a ser no gol, né? Não, passou longe do gol. E até o Vanderlei Luxemburgo se lamentou, né, nessa hora, dizendo, tá vendo? Poderia ter feito mais. Vou fazer uma colocação aqui, espero que todos entendam. Se o Flamengo aplicar a mesma força que aplicou no jogo contra o Fluminense, Sim. a mesma intensidade de jogo, a marcação na saída de bola, aí a história vai ficar muito complicada para o Corinthians. Se o Flamengo conseguir, de novo em casa, aplicar aquela pegada, aquele massacre na saída de bola, às vezes até com 6 jogadores fazendo a marcação na saída de bola, o Corinthians vai sofrer nesse jogo. E o Corinthians não tem sabido sofrer. Sofreu nesse jogo contra o Atlético Mineiro até o final. Tomou 2 gols do Paulinho no final. E 2 gols em cima do lateral direito. 2 gols em cima do Fagner. Um por cima e o outro por baixo. Esse é o lance do Fausto Vera que eu falei, ó. É a briga ali do Yuri Alberto pela bola. Vai lá, briga, toca pra dentro. Vem o Fausto Vera, ó. Aí botou a bola por cima. No mais, só deu o Atlético Mineiro e o Cássio foi o personagem no jogo. Se o Corinthians repetir esse futebol que a gente viu aí, porque é fora de casa, não vai querer sair todo faceirinho para jogar, né? Não está dando nesse momento. E o Atlético aplicar a marcação, o Flamengo marcar do jeito que marcou o Fluminense, aí a história pode ser mais muito complicada para o Corinthians. Mas é Corinthians. E eu digo para vocês sempre, eu nunca duvido do Corinthians. Se tem um cara que não duvida do Corinthians, sou eu. Porque é nessa hora que tiram um coelho da cartola. É nessa hora que aparece alguma coisa, eu não sei de onde vai sair, mas tem alguma coisa que acontece. Só a última colocação. O Vanderlei Luxemburgo chegou num ponto, depois ele já viu tudo. Ele já viu lá, agora ele só tem que fazer o simples. É o volante de volante, o ponta esquerda de ponta esquerda, o ponta direita de ponta direita, é o zagueiro de zagueiro, porque não está dando para encontrar jogador nesse momento. O melhor é colocar cada um na sua posição e que eles se apliquem o máximo possível num jogo tão difícil como esse contra o Flamengo. Melhor de 3, hein? Vou tentar de novo, obrigado. Djalma. Vamos ver se agora ele consegue ouvir aqui a gente, se a gente consegue ouvir o nosso craque. Vai, Djalma! Vamos ver se agora vai. Opa, será que foi agora? Estão me ouvindo? Boa, manda ver, Djalma. Então tá bom, vou dar boa noite de novo, Dani, boa noite, Pascoal, boa noite, Mauro, boa noite, ao fã do esporte, tá com saudade de vocês. Mas enfim, vamos lá, essa semana de muitos clássicos, né? Djalma, peraí. Jogos importantes. Djalma, Oi. a gente sempre está aqui, é você que não vem nos ver. Ih, rapaz, de chamou saudade. de chinelinho já na abertura. Ele tá demais ultimamente, Djalma. Quer dizer o seguinte, pode vir. É sempre bem-vindo. Saudade parece que um não encontrou o outro, porque um também não podia e o outro também não. É você, Djalma, tem um lugarzinho, vem pra cá. Seja bem-vindo, sempre. Bem-vindo sempre, bem-vindo sempre. É só chamar, Mauro, é só chamar que eu tô aqui. Tá bom. Mas enfim, infelizmente, esses clássicos aí que estão tendo aí no início do campeonato, já são clássicos que alguns treinadores já estão balançando, né? No caso aí, o Mano, como vocês falaram, no clássico que vai ter aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians. Não digo que está balançando, mas o Vanderlei está com a situação bastante complicada. Eu acredito que seja o jogo da rodada. Esse, apesar de ter Grenal, Palmeiras e Santos, jogos Fluminense e Botafogo, outro jogaço,
Mas eu acho que esse Flamengo-Corinthians realmente chama muita atenção por isso. Um Corinthians que não consegue os resultados, vai enfrentar um Flamengo que também não vinha de boas atuações e no último jogo realmente conseguiu jogar bem, mas não conseguiu o resultado. Um Flamengo que ainda está gerando dúvidas, né? Apesar dessa boa atuação contra o Fluminense no último jogo, nós temos que aguardar, né? Esperar se esse Flamengo vai continuar dessa maneira, porque também está pressionado. Agora, por lado do Corinthians, eu vejo uma missão muito difícil. Enfrentar o Flamengo no Maracanã, nesse momento que o Corinthians está atravessando, jogando mal, eu acho que não é o caso para pensar em demissão do Vanderlei. Acho que é cedo, né? O Vanderlei praticamente não treinou, não fez nada, mas acredito que é um jogo muito difícil para o Corinthians conseguir essa reabilitação. O Pascoal tocou num ponto sensível desse confronto, que é a questão de intensidade. E aí a gente pode entrar também em ataque contra defesa, né? O que a gente viu o Flamengo produzir no último jogo, como o Djalminha falou, tem que ver se vai repetir. Mas o que o Corinthians não vem produzindo é aquele time que tenta se segurar na defesa, mas acaba tomando gol. Então não tem nenhuma capacidade de reação também. A gente está vendo os números aí, ó. 62 gols marcados em 32 jogos tem o Flamengo, uma média de quase 2 gols por partida, 1,94. E o Corinthians tem 29 gols sofridos em 25 jogos, ou seja, uma média superior a 1 gol sofrido por jogo. O Flamengo fez gol em 84% dos jogos que disputou, o Corinthians sofreu gols em 72% dos jogos que disputou. E aí o Flamengo não fez gol em 5 jogos e o Corinthians não sofreu gols em apenas 7 jogos. A gente está falando aí de 2023, né? O Flamengo tem mais jogos do que o Corinthians por conta de Supercopa, disputa de Mundial de Clubes, acaba tendo ali 3, 4 partidas a mais que o Corinthians, mas são números muito expressivos quando a gente pensa nesse enfrentamento, Mauro. Será que dessa vez o Corinthians vai mudar a postura no sentido de ter um pouco mais a bola contra esse Flamengo? Quão arriscado é também esse Corinthians, com uma defesa tão sensível, perder essa bola lá na frente para um Flamengo? Corinthians estreou na Libertadores, né? Deu aquela grande expectativa, porque não sofreu gols e ganhou de 3-0 do Liverpool. Agora vai. Depois de lá, só não sofreu gols contra o Remo no jogo de volta, porque no jogo de ida lá no Pará tomou 2-0. Aí aqui conseguiu mudar para ganhar também de 2-0, foi o último que ele não sofreu gols. É muito complicado, né? Que se o Lucha for usar aquela história lá dele mesmo, dele próprio, para começar a ganhar tem que primeiro parar de perder. Então o empate serve, mas tem que parar de sofrer gols. A gente viu, acho que colocamos ontem aqui, ou logo depois do jogo contra o Atlético, aquela história de 25% de posse de bola do Corinthians, né? A menor de todas e tal, há muito tempo, não tinha isso. O menor desse ano do Corinthians é o menor posse de bola. O Corinthians vem decaindo na posse de bola e chega a 25%. E foi assim contra o Atlético Mineiro, 25%. É óbvio que tem time com 30%, a gente já citou vários e tal. Posse de bola é tudo muito relativo, é legal ter a bola, desde que você saiba fazer alguma coisa. A gente vai ver um confronto interessantíssimo com Botafogo e Fluminense, por exemplo, que o Botafogo provavelmente não vai ter a posse de bola, mas é um jogo disputado. Vai ser 70-30. É que esse número aí é sensível, exatamente. Né? O Botafogo pode ser 70-30 e o Botafogo ganhar. Enfim, a gente até citamos ontem aqui contra o Flamengo, o Botafogo ganhou com um percentual muito pequeno. Olha aí, posse de bola. O Boca, foi no ano passado. Foi um pouquinho menor, mas foi no ano passado. A gente está vendo ali, são 563 jogos desde 2015 e essa é a segunda menor posse de bola. Então, mas se o time estivesse bem ganhando sem posse de bola, como a gente já usou exemplos de times que ganham, ok, é que não está ganhando, né? Então não é só isso. E quanto que vai ser? Segunda-feira pode repetir, Fabrício, esse quadro aí vai ser por aí, né? 80-20, 75-25, vai ser igual foi o Atlético. Se o Flamengo, evidentemente, repetir, tem tudo para repetir, aquele dinamismo todo que mostrou contra o Fluminense. Não tem por que mudar. Vai ser assim de novo. Agora, o Fluminense soube segurar, né? Soube se segurar lá atrás. Vai ser mais difícil para o Corinthians. Tinha uma frase ali antes, se o Corinthians ganhar, será uma surpresa? Eu ia pedir para o Pascoal me responder com uma letra só. Como é que é, Pascoal? Se o Corinthians ganhar... Não, eu já disse aqui que do Corinthians eu não duvido nunca. Não. Eu não duvido nunca do Corinthians, né? Põe o outro Pascoal aí para nós. Porque assim... Eu não duvido. E o que, meu senhor? Não é essa, Vitória né? do Corinthians seria uma surpresa? Não, seria, lógico que seria. Pode acontecer
Ah, pode, é óbvio. É provável? Pode. Não. Não é provável. Então não adianta o corintiano ficar bravo. Ah, vocês estão secando. Não, não estou secando ninguém, não. É que é difícil. E quando for no próximo jogo, a gente vai falar também, ó, se ganhar lá fora na Libertadores, ó, surpresa. Pode ganhar, mas é surpresa. Contra o Fluminense, depois volta em casa, a gente vai falar de novo. Será surpresa? Falar, bom, aí já jogou mais 2, fora se o Lucha continuar, tal, empatar, segurar o Fluminense aqui e tal. Mas é favorito? Também não é. Então, assim, é difícil a situação e não é agora que espera-se. Tô vendo aí, teve gente aí fugindo de apostas aqui dentro, tal, corintianos, que não querem apostar no Corinthians nem uma latinha de refrigerante. Não apostam. Rapaz. Você vê a falta de confiança. Agora, como disse o Lucha, precisa surgir a primeira vitória. Se for contra o Flamengo, já imagina o Corinthians voltando com uma vitória, aí eu acho que as coisas mudam muito mesmo, até para o jogo de fora da Libertadores. Djalminha já passou por isso, apesar que Djalminha, você só jogava em time bom também, né? Além de você ser craque, seus times eram todos bons. Era difícil você ter uma situação como essa que o Corinthians está vivendo aí. Desde o Guarani, que você só passou por time bom, Djalminha. Mas não seria uma enorme surpresa, Djalma? Não. Ah, Mauro, com certeza, Mauro. Eu vi a entrevista do Vanderlei e ele falando, não, nós não vamos só perder, uma hora vai ganhar. Agora, sinceramente, olhando a tabela, os adversários que estão vindo nesses 3, 4, vamos botar até 4 jogos sequentes, começando pelo Flamengo, sinceramente, vai me surpreender muito se o Corinthians conseguir uma vitória nesses jogos. Sincero, mesmo jogando em casa contra o Fluminense, porque a gente tem que analisar o momento que cada uma equipe vem jogando. Corinthians dentro de casa, a sua torcida, mas nem dentro de casa está demonstrando. Então, assim, essa vitória que o Vanderlei está falando que vai acalmar o ambiente, com certeza vai acalmar. Mas eu não estou vendo ela próxima, não. Nesses últimos tabela jogos, foi nesses cruel próximos também. jogos que A o Corinthians sequência. tem, sem dúvida alguma. Eu acho muito complicado esses jogos para o Corinthians conseguir essa tão sonhada vitória, que realmente uma vitória daria uma tranquilidade no ambiente. Mas essa vitória, ela tem que vir de acordo com o rendimento. Você olha o time rendendo bem, a bola não entra, é uma coisa. Você está com uma esperança mais palpável. Agora, você vê esse time do Corinthians jogando e achar que vai chegar aqui no Maracanã ganhar do Flamengo? Difícil. Vai jogar na Libertadores fora de casa e ganhar? Difícil. Pegar o Fluminense? Difícil. Ou seja, nada é impossível, mas a porcentagem para que isso aconteça, na minha opinião, é bem pequena para o Corinthians conseguir dar essa mudança agora, principalmente em função do que vem jogando. E eu acho, Pascoal, que o Luxemburgo não está dando uma de professor Pardal. Ele criou o Paulinho de volante nesse último jogo. No mais, o ponta direito tem sido ponta direito, o esquerda, o Fagner é o lateral, do lado de cá o Fábio Santos, o Cássio está no gol. O problema é que não há uma entrega técnica desses caras. Agora, numa das mudanças que ele imaginou que pudessem surtir algum efeito, ele coloca o Paulinho ali. Mas não é pegar o lateral esquerdo e pôr de ponta direita. O Paulinho também já não jogou de volante, era de segundo para frente, mas é um jogador do setor. Ele acha que deu certo. Não sei se ele vai repetir isso contra o Flamengo. Mas no mais, é que o ponta direita não tá bem, Pascoal, o ponta esquerda não tá bem, o lateral não tá bem, o zagueiro... É que o Corinthians está vivendo um problema de fartura, né? Tá faltando tudo no Corinthians. Farta tudo. Farta tudo. Então, Só por Deus. Diga, Djalma. Não, foi só consciência. Só a consciência que falou. Não, Só por Deus. Só por Deus. É verdade. Jesus. Bom, o Corinthians está confundindo até o Pascoal. Tá deixando o Pascoal maluquinho também. Assim, olhando para... se você olhar pelo viés do Corinthians para esse jogo, o Corinthians não pode só ficar atrás contra o Flamengo. Sim. Perfeito? Uhum. E se o Flamengo executar a pressão na saída de bola... Que é o que espera. É o que se espera. Né? O Vanderlei é suficientemente inteligente para saber tirar a bola da defesa sem que sofra essa pressão. Porque se eles estão pressionando com 6 homens marcando, vai faltar gente para defender. Se correu que correu contra o Fluminense, não falta não. Aí legal. E se o Corinthians correu que não correu até agora no campeonato, aí é que está o problema.
O Corinthians não correu o que a gente esperava dele até agora no campeonato. Sim. Mas Já tá mudou o muito preparador otimista, físico Pascoal. e tal. O Fluminense... Tem que dar tudo errado no Flamengo Não. e apareceu o que não apareceu até agora no Ele tá Corinthians. Aí dá otimista, certo. confiante no Luxemburgo, eu também confio, mas olha só, o Fluminense passou por isso, o Flamengo colocava 6, 7, ou seja, sobravam 3 ou 4 aqui, e o organizado Fluminense não conseguiu explorar isso. Conseguiu tirar. Não vai ser Então, o Corinthians agora que Por ainda isso é tá que ali. eu estou fogo. invocando a capacidade do Vanderlei Luxemburgo, porque todos nós, o Djalminha trabalhou com ele, todos nós vimos o Vanderlei na beira do campo e vimos o Vanderlei dar treino, vimos o Vanderlei treinar o time na beira do campo. A gente sabe da capacidade dele quando ele vive esses momentos de tensão, né? E quando ele vive esses momentos de expectativa. Então eu acho que o Corinthians ficar só atrás contra o Flamengo é um risco muito grande. O Corinthians tem time hoje para encarar, olhando para o Flamengo, cara a cara com o Flamengo? Não tem. Não tem. Agora, se você falar assim, mas vamos elencar os nomes de Corinthians e Flamengo. Igual a gente fez com o Atlético aqui antes do jogo, Se você né? for elencar os nomes de Corinthians e Flamengo, tem nomes do Corinthians muito interessantes. Jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu. Tem um goleiro multicampeão. A gente vai elencar jogadores com qualidade. Sim. A gente não tá. O Mauro outro dia falou aqui, não, se chegasse no seu time hoje, alguns reforços como Yuri Alberto, Maicon, Vera, Maicon, Fausto Vera, você ia dizer assim, Roger nossa, Guedes. vai melhorar meu time. Roger Guedes vai melhorar meu time. Sim. Pois é. Mas eles não estão melhorando o time do Corinthians. Tem Muito um cara embora eu que acho tá que o Roger funcionando. Guedes está jogando Isso. demais. Era aí que eu ia chegar. Mesmo não, se esforça muito pelo Corinthians. Tem uma coisa curiosa pra gente fazer, é uma comparação entre o Roger e o Gabriel. O Gabriel não vive a melhor temporada dele, a gente já viu o auge em outros momentos, divide hoje protagonismo com muitos outros jogadores nesse Flamengo, acho que principalmente o Pedro ali na frente, né? Vamos dar uma olhada nesses números do Guedes e do Gabriel na temporada pra gente fazer esse exercício de comparação. Olha aí, ó, o número de jogos de cada um. O Gabriel tem 2 a mais, 1 gol a menos do que o Roger Guedes. A média de gols por jogo do Guedes é 0,08 mais alta. O Gabriel tem 1 assistência a mais e os minutos para participação em gol são muito parecidos, né? Sim. O Gabriel precisa de 2 minutos a mais exatos do que o Roger Guedes para conseguir participar de um gol, seja em assistências ou seja em gols. Roda a vinheta aí que eu quero fazer uma pergunta pro Djalminha. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Ô, Djalma, tem 2 maneiras da gente olhar esses números, né? Uma é comparando o momento bom do Guedes com o momento não tão bom do Gabriel. A gente sabe que pode oferecer muito mais. A outra é um Gabriel num time melhor estruturado do que o Roger, aparecendo com números um pouquinho inferiores, né? Qual pegada você acha que reflete mais a realidade dentro de campo hoje nessa comparação? É o famoso no paro ímpar de Djalminha. Bom, Dani, primeiro que sim, são jogadores de características diferentes, Sim. né? O Gabigol, ele é muito mais goleador do que o Roger Guedes, né? O Roger Guedes, ele está fazendo muitos gols, mas ele tem outras funções. Ele dribla, ele cruza, ele participa das jogadas. O Gabigol mudou um pouco a sua característica nos últimos tempos, mas é um jogador mais de gol, né? O nome já diz, é Gabigol. Então a função maior dele é o gol. Então, assim, eu acho que os números do Roger Guedes estão excelentes, né? Porque ele não é só goleador, ele também dá assistência, participa mais do jogo. E os números do Gabigol, com toda a fase ruim, não pode dizer que estão ruins seus números, né? Ele está com a média de quase meio gol por jogo. Então, assim, não é uma média ruim dentro de uma equipe que tem outro goleador, que é o Pedro. Então, assim, eu tenho que exaltar muito mais o momento do Roger Guedes do que diminuir o Gabigol e falar que o Gabigol está numa fase ruim, porque os números são bons. É lógico que a gente sabe, né, que o Gabigol ele precisa de mais de 2, de repente, para fazer uma oportunidade de gol. Então, de repente, por isso que falam de uma má fase, né?
porque ele vem participando das jogadas, vem participando bem no jogo. Quando o Fluminense teve a oportunidade, a bola pega na trave agora. Sem dúvida alguma, um momento melhor do Roger Guedes. Aí você me pergunta, e o que isso significa? Num jogo de amanhã, um Flamengo e Corinthians... Domingo. Eu acho que domingo, desculpa. Eu acho que as possibilidades maiores de fazer o gol são do Gabigol, do que do Roger Guedes, apesar dele viver uma grande fase. Porque é aquele negócio, veja com quem ele anda. Sim. Com quem é a companhia do Gabriel. Mas eu posso fazer uma outra pergunta? Claro. Tem um jogador que faz uma falta pro Flamengo. Tá com saudade? Puxa vida, faz falta. Porque o Flamengo foi o malvadão. Marcou igual o malvadão, atacou igual o malvadão. Só faltou o pé para balançar a rede. E esse tem nome, é Pedro. É esse o perfume que a bola gosta. A bola vem dele, pá, pá. Esse é o jogador que faz a diferença. Cadê o Pedro? Vou te dar uma notícia boa então, Pascoal. O Pedro, assim como o Davi Luiz, voltou a treinar. Então pode ser que entre nesse jogo. Não sei se vai ter condição de começar, ainda tem um treino amanhã. É contusão muscular, né? Dessa vez sim. O Sampaoli, no dia do jogo, ainda faz ali um treino tático para ver quem tá bem, quem não tá e tal. Então pode ser que o Pedro já entre nesse jogo. Vocês acreditam? No Pedro, sim. E aí eu não sei se tira o Gabigol, se joga Pedro e Gabigol. Acho que o Pedro tem... Essa é uma boa discussão, né? Pois é, porque ele vive mexendo no time. Acho que o Pedro, mostrando para ele no sábado, que ele amanhã, que ele dá uma decidida no time, no domingo ele até treina de manhã lá, mas já é um time que vai jogar de repente. No sábado é que ele vai resolver, mas desde ontem eles voltaram, hoje mais um treino. Acho que o Pedro, tendo condições, está no time. Agora, eu não mexeria na defesa para colocar o Davi Luiz, não. Não mexeria, não. Tá boa a defesa com os dois que estão lá? Os dois estão lá muito bem. Vou tirá-los agora, tirar um deles. Escolher quem? Fabrício ou Léo? Nenhum, nem outro. Não vai inventar de novo de você ter 3 zagueiros, porque aí você não deixa, né? O Nath tá com as ideias estranhas. Isso ela não deixa. Ele tá dando ideia. Não, é ele tá que com as ideias começou. Ele não começou com 3 zagueiros, São Paulo? Não, ele começou, mas agora eu acho que ele achou a linha de defesa então, dele assim, com 4 homens. O Pedro, nossa, reforço fundamental para esse clássico aí, para qualquer jogo que ele tiver, porque a fase dele é sempre boa. O Pedro tá bom? O bom? Davi Luiz, não, ele tá... Voltou a treinar. Fez o bobinho ontem, sabe aquela que você fazia? Aquele treino de bobinho, deu aquela corridinha, agora hoje já teve certamente um treino um pouco mais puxado, e amanhã de manhã treina e decide, aí o São Paulo decide. Porque eu sou favorável, você sabe qual é a minha tese a respeito de jogador bom, né? Jogador bom você tem que botar para jogar. Ah, mas ele vai jogar 45 minutos. Legal. Fez o que tinha que fazer em 45 minutos. Porque eu não sei se no segundo tempo ele vai ter que correr muito mais para tentar salvar o time numa virtual derrota parcial. Sim. Então, bota desde o início. Desde o início o placar está 0-0 e 0 no tempo. Então, joga lá. Se estiver legal, eu sempre acho que o Pedro... O Davi Luiz não, né, do jeito que está ali. O Davi Luiz não, eu concordo. Aqui o Davi Luiz... Ô, Pascoal. Eu acho que ele perdeu o espaço. Diga, Djalma. Só uma perguntinha. Eu colocaria o Pedro também, Pascoal, mas você tiraria quem para colocar o Pedro? Aí a gente tem que fazer uma análise e ver o que ele pretende do jogo. Pode escolher, do goleiro até o Cebolinha no ponto esquerdo, qualquer um, Djalma. O que eu ia falar é o seguinte... Até o goleiro. Tirando o primeiro volante, né? O resto, os outros todos jogadores, do meio para frente, tirando o primeiro volante e o Arrascaeta, evidentemente. Arrascaeta. Então, tirando o primeiro volante e o Arrascaeta, aí você pode escolher quem vai tirar. Ah, o Gerson. Pode ser. Eu vou falar, ele vai ficar chateado. O Everton Ribeiro. Esse já não vai estar. A dúvida de Djalma. O conselheiro Miranda já mandou mensagem aqui. Luiz. Pode tirar o Ribeiro. O Ribeiro tá fora mesmo. Eu já não tô nem contando com o Ribeiro, Djalma. Se ele for jogar com o Pedro e Gabigol, não vai ter vaga pro Ribeiro. Vai ser Gerson e Arrascaeta ali, e mais 2 lá atrás, Pulgar e Thiago, etc. Ele pode fazer. O Everton já estou achando que tá fora. Pulgar e Gerson, os 2 volantes. Mas... Pulgar e Gerson. Mas eu acho que... aí tira o Thiago.
Aí, eu não acho que o Thiago esteja jogando essa maravilha toda, não, hein? Não, também não acho que faz a melhor temporada dele, não. Não tô achando que render ele mais com o mas Dorival. Não tá jogando essa maravilha pode botar toda, não. o Vitor, o menino. O Pulgar é duro pra tirar. O Pulgar, então. O Pulgar é difícil pra assim, tirar. A minha dúvida, Djalma, é se... Porque assim, Érico eu é acredito que o Pedro entra. Aí você falou quem sai, não sei nem se é o Gabigol. Aí que a gente vai ver onde é que o Sampaoli está com as ideias, entendeu? O Pascoal, ele pediu para ser chamado de Eric. Eric Pulgar, Não, a gente Eric, acostumou com o ok. sobrenome, mas ele pediu para ser chamado de Eric. Ô Djalminha, mas para não te deixar sem resposta, o negócio é o seguinte, ele achou ali A gente arrumou uma umas 5 proteção... possibilidades. Exatamente. Ele arrumou uma proteção defensiva quando ele coloca 2 volantes mais de marcação, né? Não sei se eu mexeria aí se eu fosse o Sampaoli. A minha sensação, a gente viu um jogo só de Gerson e Arrascaeta, é que isso tem que continuar. Vai acabar sobrando para algum Everton. Difícil saber qual. Dani, assim, eu acho que o Flamengo, ele deu uma melhorada e acertou muito quando conseguiu reforçar esse meio de campo. Eu acho que o meio de campo reforçado da maneira que ele ficou, esses 2 jogadores criativos que todo mundo sempre fala, tem que sair o Everton é um jogador muito inteligente, muito bom jogador, e na minha opinião, se ele não estiver numa má fase, ele não tem que sair da equipe, é muito fácil, todo mundo tira o Everton Ribeiro, então acho que o Flamengo conseguiu dar consistência defensiva com os 2 volantes e com os 2 meias de criatividade, né? Tanto a Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro. Tem 3 vagas para 2 jogadores, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Obviamente que o Pedro 100% é o titular dessa equipe, colocaria o Pedro. A briga, na minha opinião, fica entre Gabigol e Cebolinha, para ver quem vai jogar ali na frente com o Pedro, porque eu acho que esse meio de campo foi que fortaleceu a equipe do Flamengo para que não ficasse, como sempre vinha ficando, muito desguarnecida na parte defensiva, em função de não ter uma forte marcação no meio de campo. Então acho que quem entre, o Pedro, e quem saia, esse jogador que vai sair para mim tem que ser de frente, porque o meio de campo foi que conseguiu dar um equilíbrio maior nessa equipe, até mesmo conseguir pressionar essa equipe do Fluminense lá em cima, e não precisando daquela linha de 3 que vinha jogando habitualmente, com o meio de campo enfraquecido. Só para lembrá-la, lembrar a senhorita que não faz muito tempo que ele mudou de ideia, o Sampaoli não. Contra o Bahia, jogou o Davi Luiz no meio e os 2 titulares ali do lado. É que não tinha o Pedro, então só o Gabigol na frente. O Everton Ribeiro não foi titular. Então ele jogou com 3 zagueiros muito recentemente. Então, sabe-se lá, de repente, eu estou falando que o Davi não precisa voltar, porque os 2 estão dando conta. Mas eu não sei o que passa na cabeça dele. De repente, ele volta a colocar o Davi ao lado do Léo e do Bruno. Eu acho que funcionou mais o time com 2 volantes do que com 3 zagueiros. Eu também acho. Acho que o Flamengo funcionou melhor com 2 volantes do que com 3 zagueiros. Sim, mas é porque não faz tanto tempo, porque quando ele chegou, ele usou 3 zagueiros, depois ele desistiu disso. Não, contra o Bahia ele não desistiu, não. Aí que eu tô lembrando que o Davi jogou ali. 3 zagueiros com sempre muito na cabeça dele, é muito viva. E desde que um zagueiro tenha velocidade para a saída pelo lado. Como ele tem 2 zagueiros que podem sair com velocidade, o Fabrício Bruno pode sair pela direita, ele tem velocidade. Eu já disse aqui que o Fabrício Bruno é um dos jogadores mais rápidos de zaga do futebol brasileiro. Poucos jogadores têm o poder de recuperação do Fabrício Bruno. O Léo sai para jogar bem. Sim. Também consegue fazer. Então, se ele fizer uma trinca com a saída pelas laterais com esses caras, ele não vai perder muita coisa. Só que ele tem 2 laterais que apoiam muito. Então, ele tem que aparecer. Eu fiquei com uma dúvida agora aqui, e como a gente sabe como é que o Sampaoli pensa jogo a jogo e monta o time jogo para jogo, dependendo do comportamento do adversário, eu fiquei imaginando, Cebolinha e Fagner não é uma bela batalha? É interessante. Entendeu? Cebolinha e Fagner. Não é você pensar, porque você já vai... Porque o Corinthians tem uma válvula de escape com o Fagner. E o Flamengo tem uma vertente pelo lado esquerdo com muita força com o Ayrton e Cebolinha. Sim. Eu estou tentando enxergar o jogo como ele pode acontecer pensando como os treinadores. Eu acho que essas 2 situações também podem ser balanceadas e, de repente, porque está voltando de contusão, eu não faria isso.
mas acho que pode até ser feito pelo São Paulo, de colocar o Pedro para iniciar no banco de reservas, começando com o Gabigol. Agora, o Gabigol nessa situação, tem que jogar um pouco mais perto da área. Ser o 9. Rapaz, nem a torcida do Flamengo está conseguindo chegar a uma conclusão aqui. O Lemos está falando, o Everton Ribeiro não pode sair nunca, tem que sair o Gabigol. O Emerson Flá, para o Pedro jogar com o Gabi, tem que tirar o Ribeiro. Aí o Mengão Malvadão fala assim, qualquer um tem que sair, tem que botar o Pedro, não importa onde. É Pedro, E aí o Rafael... Você é o Mengão Malvadão? Não, é porque eu brinquei com o Djalma dizendo, pode tirar qualquer um, tem o goleiro, ele tá na minha linha. Então ele concordou com você, Mas lembrando o seguinte, eu tô falando 3 zagueiros contra o Bahia, mas não foi um jogo maravilhoso também, né, do Flamengo, não. Ganhou, mas foi ali, né? Mas, eu tô falando, mas não dá ideia. Não, mas olha aqui, uma coisa, se a escalação a gente não sabe de lado a lado, uma coisa é certeza, tem um nome que se passar perto do Maracanã neste domingo, não vai trazer boas recordações de lado a lado. Vitor Pereira deu a primeira entrevista dele desde a saída do Flamengo. Vamos destacar um trechinho aqui, porque ele fala naquele tom um pouco irônico e acaba envolvendo as duas torcidas desse jogo do final de semana. Olha aí as aspas do Vitor Pereira, ó. Passei do Corinthians para o Flamengo, um clube com 40 e tal milhões de torcedores para outro com 50 e poucos milhões. É muito milhão junto, risos, com algumas guerras também no meio. Não foi fácil, descansei muito pouco de um projeto para o outro e paguei um bocadinho a conta. Ele continua, a entrevista para o jornal português Record. Vou descansar, preciso descansar. O futebol é uma paixão, mas ao mesmo tempo é uma droga. Eu, hoje, estou bem sem ele, estou a precisar de parar um bocadinho, mas tenho a certeza de que daqui a 2 meses começo a ter dificuldades em viver sem ele o futebol, né? E aí, para fechar, ele coloca assim, quero ficar no meu canto, sem mais polêmicas, estou farto de ouvir desaforo e aturar falta de educação. Como ele mesmo disse, Djalminha, ele mexeu só com 90 milhões de pessoas. Mas a gente tem que lembrar que essa passagem conturbada dele aqui foi muito em função das decisões e das atitudes dele. Ele veio para o Brasil, ninguém o criticou, pelo contrário, muitos elogiaram o trabalho que ele fez no Corinthians. Aí depois decide não ficar, pelos motivos que a gente já sabe, que alegou, depois vem para o Flamengo, e aí no Flamengo sim, ele fez um péssimo trabalho, não conseguiu em nada melhorar a equipe do Flamengo, pelo contrário, foi uma equipe confusa. Então, assim, esse momento que ele passou conturbado aqui no Brasil foi muito em função das atitudes, das decisões e dele, né? E às vezes lembrar também que ele muitas vezes também faltou com a educação, ele também falou alguns desaforos, né? Não só recebeu. Então, é curioso o seguinte, essa entrevista ele deu agora que ele voltou para Portugal, né? Recentemente eu soube que ele estava esperando receber a multa do Flamengo, porque eu acho que ele não estava lá curtindo o Rio de Janeiro depois de tudo que aconteceu. Eu acho que ele estava ali comercialmente esperando, enfim, não que ele precisasse também, normalmente deixa os advogados resolverem, mas enfim, ele já foi para Portugal. Acho difícil voltar para o futebol brasileiro. Entendo, e a gente precisa entender como é que é na cabeça, né, de quem mora lá, falar em 40 milhões, 50 milhões, num país que tem 10, né? Portugal tem 10 milhões. E aí se divide entre os times, né? Então ele já teve times assim, lá de Portugal, com torcidas evidentemente muito menores. Então ele fala assim, fui lá, treinei um time de 40, treinei um outro de 50, então você falou em 90 milhões, são 9 vezes praticamente a população, que é 10 milhões e pouco de Portugal. Então isso na cabeça deles é forte. Agora, estou completamente de acordo com o Djalma, muito disso foi por conta dele. Se ele tivesse ficado no Corinthians, muito provavelmente o Corinthians hoje estaria melhor do que o Corinthians dele do ano passado. Que no final ele chegou ali com o Flamengo e tal, ele teria provavelmente forçado algumas contratações, pedido e tal, e o Corinthians não estaria agora, e ele poderia estar indo lá fazer um grande clássico contra o Flamengo, como ele fez na Copa do Brasil, e ali sim, mesmo o Flamengo favorito naquela oportunidade também, mas havia aquela esperança, claro que pode surpreender, não, esse time vai tentar segurar, vai fechar aqui, ok, tinha Renato Augusto e tal, mas enfim, foi lá, levou para os pênaltis. Então ele deixou
E o Flamengo estaria melhor também, porque o Flamengo já teria arrumado um outro técnico antes, fosse Sampaoli ou qualquer outro, porque, como disse o Djalma, ele bagunçou o Flamengo, então o Flamengo teria tempo de ter se arrumado. Estaríamos vendo domingo um clássico com 2 times assim, de repente, voando. O Corinthians estaria melhor. Pior do que está, também não daria para estar. Mas com ele eu acho que estaria melhor. Ele fez um bom trabalho no Corinthians, né? É assim, ele tinha mais sorte que juízo, ele não fez grandes jogos, mas enfim, às vezes ele errava a mão pra caramba, mas tinha uma sorte nos resultados que era uma coisa maravilhosa. E aí no final, na reta sorte final... que não acompanhou no Flamengo, né? Ele ganhou do Fluminense e vai fazer uma final com o Flamengo. Ninguém acreditava que aquele Corinthians também no ano passado chegasse nessa condição na Copa do Brasil. Mas ele conseguiu, se classificou muito bem no Brasileiro, você falou que ficou o tempo todo entre os 4 no último... Terminou em quarto. Foi, a gente se confundiu outro dia, foi terminar em quarto o Corinthians. Então, e vice-campeão da Copa do Brasil. Pois é. Agora, fez jogos horrorosos, a gente já citou aqui, ele tomou um baile do Fortaleza dentro de casa, mas ganhou o jogo, foi lá, tomou um baile do Bragantino, mas ganhou um jogo. E assim, reclamando que todo mundo, tá, muita gente doente. Mas enfim, o Corinthians hoje seria melhor nas mãos do Vitor Pereira. Talvez ele fosse hoje até adorado pela torcida e não odiado, como você falou, que não pode nem passar do Maracanã. E também pela do Flamengo. Então, tudo isso muito pela atitude dele, que precisou socorrer a sogra e deu no que deu. Então o Djalma tem razão. Pascoalzinho, fecha aí que eu quero virar de jogo, que tem muito jogo bom nesse final de semana no Campeonato Brasileiro. Eu só vou falar uma coisa. Vitor Pereira. Então tá aí, nações, as últimas informações do Flamengo. E lembrando que o Flamengo fechou com o Luiz Araújo, que é o novo reforço do Mengão, e também está negociando com o jogador De La Cruz do River Plate, que é possível reforço para a temporada 2023, pode sim chegar no Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo começou a abrir os cofres, começou a se movimentar, fazendo contratações para a temporada 2023. Gostaria que você escrevesse nos comentários a sua opinião e já arrisque o placar para Flamengo e Corinthians no Maracanã. Vai estar lotado o Maracanã, hein? É isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.